Sobre a pesquisa que traz a percepção dos usuários sobre transporte público de Curitiba, levantamento encomendado pelo Grupo RIC foi realizado pelo Instituto IRG Pesquisas. O tema está nos holofotes em razão da discussão sobre a nova licitação do serviço que vai acontecer até o fim deste ano. Vamos acompanhar o resultado da pesquisa e saber qual a opinião dos curitibanos sobre o transporte público. Pessoas ouvidas, 46% são do sexo masculino. 54% do sexo feminino, mais de 48% utilizam mais de 2 linhas por dia. Quem utiliza 3 linhas representa 22,44%. 56,46% utilizam um carro próprio e 28,21% cumprem seus compromissos utilizando o ônibus. E de cada 10 passageiros, 6 consideram o valor da tarifa de R$ 6,00 caro demais. A pesquisa revelou que mais desanima o passageiro em usar o transporte público na capital. 30,50% citaram a lotação. 19,07% se sentem inseguros. Não sabem, 15,16%. O preço da tarifa desanima 13,12% dos entrevistados. Falta de conforto foi lembrada por 11,83% dos curitibanos. Os atrasos são citados por 11,75%. Nós perguntamos o nível de satisfação em relação ao transporte público de Curitiba. 35,32% estão satisfeitos. 22,38% não sabe ou não respondeu. 17,85% não está nem satisfeito nem insatisfeito. Pouco mais de 15% se encontram insatisfeitos. 4,96% muito insatisfeitos. 3,82% muito satisfeito. E o motivo que o passageiro deixou de utilizar o transporte público? 22,32% disseram que foi a falta de flexibilidade em rotas e horários. O elevado tempo de viagem foi citado por 20,89%. E pouco mais de 15% compraram veículo próprio. E sobre a licitação prevista para acontecer em setembro, 59,45% não sabem do que se trata e 40,55% têm conhecimento do assunto. O diretor-presidente do Grupo IRG Pesquisa, Ricieri Garbellini, que fez exatamente o levantamento, comentou os resultados. Vamos conferir o que ele disse. Se você teve 41% das parcelas do curitibano que já utilizou, mas atualmente não utiliza, e 28% do curitibano que já utilizou, mas ele atualmente utiliza menos, a gente tem um tamanho gigante de pessoas em que podem voltar para esse transporte público a qualquer momento, desde que a próxima concessão ofereça algo em que o curitibano consiga ser atendido. Então, eu acho que essa pesquisa aqui ela pode ajudar na ideia de que o novo modelo ou a nova concessão traga de volta esse curitibano que deixou de utilizar. E a gente viu ali, talvez seja um problema de lotação, de linhas, de algo nesse sentido. Então, essa crítica que a gente tem é que ela pode ter um conserto e a gente resgatar aquela ideia do transporte público em que grande parte das pessoas se utilizavam. E o presidente da URBS, Eugênio Maia Neto, também falou sobre a nova licitação para o transporte público de Curitiba. A oportunidade de revisitar esse contrato após 15 anos é para que a gente possa fazer alguns ajustes no próprio sistema de transporte coletivo, que ao longo desses 15 anos teve uma mudança significativa de utilização pelos usuários, de modernização de sistemas, até otimização de linhas, né? Então é salutar que a gente faça essa revisitação para ver o que deu certo e o que deu errado. O prefeito Eduardo Pimentel, como ele mesmo falou, ele quer ter sempre uma tarifa módica, ajustada à realidade de Curitiba. Então, para tanto, ele não fez reajuste da tarifa já no ano 2025. Então, a maneira de você, por exemplo, reduzir a tarifa também é não subir a tarifa. Quando ela passa de um ano para outro, nós já estamos há 2 anos com a mesma tarifa, né? Entre outras capitais que já subiram a tarifa, e nós temos um sistema totalmente integrado. Hoje você pode pegar, por exemplo, um ônibus lá em Colombo e ir até a Fazenda Rio Grande ou até a Araucária, mais de 40 quilômetros com uma única passagem.
entanto, né, um levantamento feito com exclusividade aqui, a pedido do Grupo RIC, foram 1.000 pessoas ouvidas em Curitiba, 1.000 pessoas da cidade, divididas aí entre regionais para ter a representação exata do pensamento de quem mora na cidade sobre como vai o transporte coletivo. Importante dizer que o levantamento foi feito entre os dias 25 de abril, né, e 6 de maio. Tem margem de erro de 3,5 pontos e 95% é o índice de confiança desse levantamento. Esse ano a gente vai ouvir falar muito sobre transporte público, é um ano de licitação, é um ano de renovação dos contratos, que são longos contratos, né? E, portanto, já há uma percepção importante. Alguns insights aí essa pesquisa já traz, apesar de ser um recorte de momento, né? De que 50% dos entrevistados usam os ônibus, com maior ou menor frequência, mas tem 50% que apenas migraram para os carros e apontam ali os motivos para isso. Então, talvez possa ser um elemento, né, para que a prefeitura observe a construção dessa licitação e tente rever quem entendeu que o transporte já não vai tão bem quanto antes, né, Carlos? Essa pesquisa, Rafa, ela traz, aí a prefeitura tem que analisar com bastante critério essa pesquisa, porque vai na fonte, fala com quem anda de ônibus todo dia, anda em ônibus às vezes lotados, sofre com a questão da insegurança e também, como diz a pesquisa, reclama do preço. O Grupo RIC vai se debruçar nesse ano sobre esse tema, essa licitação do transporte coletivo, porque é um assunto que mexe com o nosso dia a dia. A gente vê, por exemplo, em determinados horários, ônibus superlotados, filas e filas ali, até saindo ali do tubo, as pessoas aguardando ali para embarcar nos ônibus. Então, nesse ano, vai ser dado início a essa nova licitação, com um prazo aí de 30 anos do serviço de transporte público em Curitiba. Agora, alguns dados chamam a atenção, né? 60%, por exemplo, dos curitibanos ouvidos nesse levantamento não sabem que vai ter essa licitação do transporte público de Curitiba esse ano. Ela o modelo está sendo desenvolvido pelo BNDES e aí a prefeitura deve, no segundo semestre, jogar no mercado essa licitação para a gente ver quem que vai operar o transporte público aqui de Curitiba. Outro dado que chama a atenção é que 61% consideram que a tarifa está cara, né? O presidente da URBS citou ali que há 2 anos não há reajuste no valor da passagem, então sugere-se ali que há uma defasagem, né? Já que 2 anos ela não foi reajustada, mas hoje, no valor que está, 61% dos curitibanos ouvidos nessa pesquisa consideram a tarifa cara, mas não é o preço que mais incomoda o curitibano. O que mais incomoda o curitibano é a lotação e também a insegurança nos ônibus. Então é aquele crime contra a mulher, é aquele furto, assalto dentro do ônibus. E aí a pesquisa também revela que 35% dos curitibanos estão satisfeitos com o atual transporte público de Curitiba e 15% insatisfeitos. Então, são dados que a prefeitura, claro, tem que se debruçar, porque são os usuários que estão falando. A pesquisa vai direto em quem anda de ônibus e esse é o retrato do que eles pensam do nosso transporte público.